Olá! Sejam bem-vindos à segunda parte da nossa aula 2 de Introdução à Análise Exploratória de Dados. Eu falei para vocês que nessa aula nós iríamos ver as medidas de dispersão. Mas o que são as medidas de dispersão? São medidas estatísticas que indicam o grau de dispersão ou a variabilidade do conjunto de observações em relação a uma medida de posição, por exemplo, a média, ou a mediana, ou a moda. Então, uma única medida, ela não é suficiente para descrever de modo satisfatório um conjunto de observações. Por isso, se faz necessário calcular as medidas de dispersão, para verificar o quanto os dados estão se dispersando em relação a essas medidas. A primeira medida que nós vamos ver é a amplitude total. Ela é a diferença entre o maior e o menor valor observado. Então, o AT, que nós chamamos de amplitude total, é o x máximo menos o x mínimo. E ela é a indicação mais simples para saber como os valores variam. E nós, então, conseguimos olhar essa amplitude já pela disposição aqui dos pontos nesse gráfico. O grupo das mulheres, então essas são as idades de mulheres e dos homens. O grupo das mulheres, nós conseguimos ver que ele tem uma amplitude maior do que a dos homens. Vamos comprovar isso pela amplitude, né? Calculando a amplitude total na fórmula. A amplitude total para as mulheres. Então, o maior valor, que é o x máximo, é 74. E o x mínimo, 14. Então, a amplitude das idades foi de 60 anos. Já na dos homens, a maior idade foi de 70, com a menor idade de 19. Então, a amplitude total das idades foi de 51, comprovando o quê? O que a gente conseguiu ver aqui nesse gráfico, que a amplitude da idade das mulheres era maior. Outras duas medidas muito importantes na estatística é a variância e o desvio padrão. O desvio padrão é uma estatística que fornece informação sobre a dispersão dos dados e mede o quanto os dados estão distantes da média. Então, sempre que relatar sobre a média, toda vez que nós falarmos sobre a média, é de boa prática relatar o desvio padrão. O valor zero para o desvio padrão indica a ausência da variação e o valor do desvio padrão aumenta à medida que aumenta a variação. Então, quanto maior a variação dos dados, maior vai ser o meu desvio padrão. Vamos ver isso aqui no nosso gráfico. Olha lá. Tenho aqui a disposição das idades dessas 35 mulheres. E como nós vimos no vídeo anterior, a média da idade delas é de 39,82, que está bem aqui, ó, nesse traço vermelho. O desvio padrão, ele tem o intuito, tem a função de medir o quanto cada ponto está distante desse valor que está representando a minha variável. Como que eu vou fazer isso? Eu tenho todos os valores que a minha variável pode assumir. Então, 16, 19, 21 até os 74. São as 35 observações das 35 pacientes. Eu vou encontrar uma forma de mensurar essa diferença de cada valor em relação à média. Como eu posso fazer? Eu vou subtrair o valor da minha média de cada valor da minha idade. Isso vai me dar o desvio da média, que é esse valor aqui, ó, que eu estou apontando. Então, a idade de 16 anos, a paciente de 16 anos, está distante da média, né? Está se desviando da média, desculpa, em menos 25. O 19 menos 23 e assim por diante. Bom, eu tenho aqui um vetor de desvios em relação à média. Esse vetor não me dá informação alguma. Como que eu posso fazer para resumir isso? Bom, se eu tratar esse vetor como uma variável, eu posso fazer algo que a gente aprendeu na aula passada. Calcular a média. Então, eu vou calcular a média desses desvios. Então, quando eu somar todos esses desvios... Opa!
vai dar zero? Realmente, vai dar zero. Mas por quê? Porque a média é o ponto de equilíbrio. Então, toda vez que eu somar os desvios em relação à média, vai ser zero. Uma saída é elevar esses desvios ao quadrado. Então, se eu elevar esses desvios ao quadrado, eu consigo mensurar esses desvios. Fazendo aqui, então, a nossa fórmula. Eu quero somar todos esses desvios elevados ao quadrado e dividir pelo número de observações, número de diferenças, de desvios que eu tenho, de pacientes. Então, no caso, N. Esse menos 1 aqui é o fator de correção para a utilização de uma estimativa dentro dessa minha estatística, ok? Então, quando eu estou trabalhando com a minha amostra, eu preciso sempre lembrar desse fator de correção. Professora, então, se eu fizer toda essa somatória, que deu aqui 8.400,97, e dividir pelo 34, eu encontrei aqui que o 249 anos, aí como eu elevei a diferença, são anos ao quadrado. Não tá fazendo sentido. Como que uma pessoa tem uma média de idade de 40 e a variação é de 250 anos? É claro, gente. O que a gente acabou de calcular, a gente chama de variância. A variância, ela é expressa em unidades ao quadrado. O que gera pra gente problemas para interpretar. Então, a gente faz o quê? Nós extraímos a raiz e aí assim a gente volta para nossa unidade original, né? Nossa unidade de medida original. E aí o desvio nada mais é então do que a raiz quadrada dessa variância. Então, só voltando, antes aqui, ó, tá vendo que o desvio é a raiz da variância. Vou voltar lá. Então, aqui, esse S quadrado, e esse quadrado já tá aqui, né, por conta do nosso truquezinho lá para conseguir mensurar. Então, essa é a fórmula da variância, tá? E aqui, nós conseguimos, extraindo a raiz, o meu valor do desvio padrão. Extraindo a raiz da nossa variância, que é o 247, nós obtivemos 15,72. Então, agora sim faz sentido. Por quê? A idade média dos pacientes é de aproximadamente 40 anos, com desvio padrão de 15,72. Então, aproximadamente 16 anos é a dispersão dos valores em relação à média. Uma medida de dispersão muito interessante também é o coeficiente de variação. Ele é uma medida relativa da dispersão ou variabilidade dos dados. Então, ele é o quê? A divisão do desvio padrão pela média. E eu multiplico por 100 para conseguir ter um percentual, para ele estar em porcentagem. Então, os critérios de avaliação, de interpretação dele é que quanto menor for o coeficiente de variação, ou seja, menor do que 25 ou 30%, mais representativo será a média. Claro, gente, tem várias literaturas que colocam outras classes, outras interpretações, mas em geral são essas. De menor do que 25, 30%, nós podemos considerar a média representativa. E uma outra utilidade do coeficiente de variação é que ele consegue, com ele nós conseguimos comparar a variabilidade de variáveis com unidades de medidas diferentes. Então, aqui nós temos o índice glicêmico com essa unidade de medida e a pressão arterial com essa outra unidade de medida. Olhando o desvio padrão, nós vemos que não tem muita diferença entre os valores. Porém, nós precisamos analisar se a variabilidade dentro da variável, né, no índice glicêmico é grande. Então, aqui eu estou de 42%, então é bem alta. Portanto, é bem alta. Ou seja, é bem diferente da pressão arterial, que é somente 23%. Chegamos, então, ao fim da aula sobre medidas de dispersão. Até agora, nós vimos as medidas de locação e as medidas de dispersão.
Então, temos aqui medidas descritivas. A partir de agora, nós vamos ver outros dispositivos, outras formas de resumir as nossas variáveis. Espero vocês na próxima aula. Até mais!